Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia aí no Salmo 77. Salmo 77. Louvado seja Deus por tudo aquilo que nós já ouvimos da parte do Senhor nessa noite. É confirmação, irmão, daquilo que Deus quer falar conosco através de mais uma porção da sua palavra. E o que nos alegra o coração, irmãos, é isso, porque o nosso Deus é um Deus de harmonia. Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que ele traz a sua palavra desde o início até o fim do culto. Porque o culto não é para nós, o culto é dele. E ele sabe o que é necessário para a sua igreja. Vamos ler o Salmo 77. Nos diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite, indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O rimbobar do trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Senhor, queremos mais uma vez, Pai, te louvar e bendizer o teu nome nessa noite. Por tudo aquilo, Senhor, que tu já tens falado conosco através da devocional, através dos louvores, desse momento precioso de oração que nós tivemos nesse lugar, ó Pai. E eu quero te pedir nesse momento, Senhor, a tua misericórdia e graça sobre a minha vida. Porque a palavra não é minha, Senhor, a palavra é tua. E tu conheces, Senhor, as nossas necessidades nessa noite, daquilo que nós precisamos ouvir da tua parte, Senhor, porque o povo é teu. E estamos aqui, Senhor, porque nos trouxeste nesse lugar para ouvirmos a tua voz e vivermos conforme a tua vontade. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, peço que você não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta. Nós vamos ler alguns capítulos, alguns versículos e outros textos. E eu queria, antes de a gente adentrar diretamente no Salmo 77, eu queria trazer um tema, essa mensagem, que o Senhor também colocou em meu coração, que é o que fazer no momento das angústias. O que devemos fazer no momento das angústias. E o Salmo é um Salmo de Asaf. E eu queria, antes de nós adentrarmos diretamente no Salmo, falando um pouco sobre esse homem. Quem era Asaf? Foi um músico levita que servia no templo de Deus durante o reinado de Davi.
Escreveu 12 salmos, os 50 e os 73 até o 83. Participou da inauguração do Templo de Jerusalém, cantando louvores e tocando instrumentos. Foi líder dos músicos que celebravam diante da Arca da Aliança, quando ela retornava a Jerusalém. Sua família, seus filhos foram encarregados como músicos no templo, construídos pelo rei Salomão. Os filhos de Asaf são mencionados em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, e lá em Esdras, capítulo 2, versículo 41. Os salmos 50 e 73 a 83 são chamados de salmos de Asaf, porque seu nome aparece na inscrição à frente desses salmos. O salmo 50 fica no livro 2 de Salmos, e o restante fica no livro 3, que vai do 73 ao 89. Então nós temos aí praticamente o livro 3 de Salmos. Creio que os irmãos sabem que o livro de Salmos é dividido em 5 livros, feito, escrito, inspirado por Deus através do profeta Asaf. O livro de Salmos é um livro poético que se caracteriza por ser didático, lírico e fazer uso das metáforas. Os salmos podem ser classificados por temático, como salmos de peregrinação, salmos reais, salmos sapienciais. E os salmos podem ser classificados por gênero, literário, como hinos, salmos de louvor, salmos de súplicas, salmos penitenciais e entre outros. Estamos diante, irmãos, de um salmo de súplicas. O salmista ele está suplicando algo. Existe uma série bem conhecida de alguns jovens, que até assistiram aqui. Eu não vou citar o nome da série para não fazer fama, mas eu acho que na temporada 3, no início dessa série, é citado, no início dessa temporada, o Salmo 77, o Salmo de Asaf. E aí, irmãos, nós vamos dividir esse salmo em algumas partes para nós entendermos aquilo que o salmista ele quer trazer ao conhecimento, a nosso conhecimento, ao povo de Deus. Porque quando Deus ele inspira um homem a escrever e ele coloca no seu livro, ele quer trazer o conhecimento tanto para aqueles que ouviram naquele tempo, como para nós que estamos hoje aqui nessa noite para ouvir esse salmo. E eu queria dividir esse salmo em algumas partes, irmãos. A primeira parte que eu vou dividir é na primeira sentença, que vai dos versos 1 ao verso 2. E o salmo ele começa como um grito de angústia e de socorro. Vamos ler novamente? Olha o que o salmista nos fala. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. O salmista aqui, irmãos, ele nos fala um momento muito difícil que ele estava enfrentando. Um momento de uma angústia profunda. Não é nos revelado o que estava se passando com ele, ou talvez com o próprio povo de Israel. Alguns historiadores levantam que esse salmo ele foi escrito no período que Nabucodonosor estava invadindo Jerusalém, mas não é nada comprovado, porque o texto não nos fala isso. Então não podemos levantar essa hipótese. São apenas levantamentos históricos. Mas o salmista aqui ele nos demonstra um momento de muita aflição, um momento de muita angústia, um momento de muito sofrimento. E qual de nós, irmãos, não passamos por momentos assim? Nenhum de nós, irmãos, estamos blindados disso. Nenhum de nós somos supercrentes, que não podemos passar por momentos de aflição e de angústia, assim como o salmista ele passa. Abra aí sua Bíblia no Salmo 121. Versos 1 e 2. E nós vemos que não só Asaf, ele passa por momentos de angústia, mas outros salmistas também passam. E o Salmo 21, versos 1 e 2 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista, por mais que ele passasse momentos de aflição e de angústia, ele entendia que o seu clamor tinha que ser elevado ao Senhor, ao Criador de todas as coisas,
ao Criador dos céus e da terra. E não foi diferente com Asaf, nesse momento que ele estava passando por isso. Por isso que ele diz: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. A quem nós temos elevado nossa voz? No momento das suas angústias, das suas aflições, onde você tem buscado o seu refúgio? Onde você tem realmente entregado as suas causas, as suas petições, as suas aflições? Eu sei, irmãos, que familiar é muito bom, parentes são muito bons, amigos é muito bom, mas nenhum deles, irmãos, chega em algum momento que consegue resolver as nossas causas. Ele pode até lhe ouvir, ele pode até parar para lhe escutar, mas o socorro, ele só vai vir do Senhor. É dele, irmãos, que nós vamos receber o refrigério para a nossa alma. As nossas angústias, as nossas aflições devem ser elevadas a esse Deus que tudo pode. A esse Deus que nós cremos. E se você não crê nesse Deus nessa noite, comece a crer. Peça a Ele que Deus se revele a você nesse lugar. Peça a Deus que Ele se revele a você através da sua palavra, porque Ele é um Deus que ouve as orações. E o salmista, ele está dizendo isso aqui para a gente. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa-se a consolar-se. Não era um momento fácil, irmão, para Asaf. E o interessante, irmãos, que como nós falamos, Asaf era um levita do Senhor. Ele estava constantemente no templo de Deus e contemplava a obra de Deus. Ele louvava ao Senhor constantemente. E por algum momento, ele viveu num momento de muita tristeza, de muita angústia. E isso, irmão, revela mais uma vez: não existe ninguém blindado a uma situação como essa. Salmo 119, não precisa os irmãos abrirem, se quiserem abrir, fica à vontade. 147 e 149. Diz assim: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra. Espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. É interessante, irmãos, que muitos salmistas, eles buscam ao Senhor justamente nesse período de madrugada. Não é que a fila seja menor não, viu, irmãos? Às vezes a gente tem esse entendimento. Mas é algo que nos traz uma reflexão. Que nós devemos buscar o Senhor em todos os momentos. Em todos os momentos, irmão, nós devemos buscar o Senhor. E naquele momento que talvez seja mais confortável para mim e para você, é esse momento que nós devemos buscar a Deus. Às vezes eu sou pego assim, de madrugada, eu me acordo e aí eu perco o sono. E aí eu digo: Senhor, o que é que tu queres fazer? Às vezes o cansaço é maior, a gente pega no sono, irmãos, mas tem dia que o Senhor diz: vai para o teu cantinho ali e vai orar. E o Senhor, irmãos, Ele fala grandemente conosco. E nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus quando Ele falar conosco assim. E isso, irmãos, não apenas para a nossa idade, mas para todos, jovens, crianças, porque o Senhor, Ele se revela e Ele quer falar conosco. Então você jovem que está aqui nessa noite, se o Senhor te despertar na madrugada, faça feito Samuel: Senhor, eis-me aqui. Escuta a voz do Senhor. Jovem, adolescente, busque a face de Deus. São dias difíceis e precisamos, irmãos, nos fortalecer nas mãos desse Deus que tudo pode. A partir do verso 3, irmãos, ele diz assim: lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite, indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Se aprofunda muito mais, irmãos, a angústia desse homem. Esse homem, ele tenta dormir e não consegue. Os seus olhos não conseguem fechar
porque é profunda a sua angústia. Ele talvez até lembre de hinos que ele louvava no templo do Senhor. Ele talvez até lembre de tudo aquilo que Deus operou na sua presença. Mas a sua angústia e a sua aflição é tão grande, irmãos, que ele não consegue ainda contemplar tudo isso. E aí no verso 6 ele diz assim: de noite indago o meu espírito, e o meu espírito perscruta. Indagar, irmãos, é fazer perguntas a alguém ou a si mesmo. E perscrutar é examinar, é investigar rigorosamente. O salmista aqui, ele começa a perguntar ao seu próprio íntimo: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou tendo esses momentos de aflições, de angústia, que têm dominado o meu ser? E ele diz que ele perscruta o seu espírito. Ele examina, ele investiga rigorosamente, irmãos, o que ele está passando, o que ele está enfrentando naqueles dias. E aí, irmãos, ele começa a fazer algumas perguntas, não a Deus, mas a ele mesmo. Ele diz: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esquecesse Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então, disse eu: esta é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Esse homem, ele começa a analisar o seu meio, a sua vida. Por isso que alguns historiadores dizem que tem isso a ver também com Israel, com Jerusalém. Porque ele começa a ver todo o contexto que ele tem vivido e ele não consegue entender por que o povo tem vivido daquela forma. E ele começa a fazer algumas indagações, a perguntar por que ele tem passado por tudo aquilo e talvez o povo de Israel estava passando por tudo aquilo. E muitas vezes somos nós assim, irmãos. Nós começamos a indagar a nós mesmos, indagar a Deus, principalmente, irmãos, quando acontece algo em nossas vidas que nos tira alguma coisa que nós queremos bem. Seja uma pessoa, seja algo material, seja algo que acontece no nosso dia a dia, e nós começamos a indagar a nós e ao próprio Deus. Por que isso tem acontecido? Por que eu tenho passado por tantas lutas? Por que eu tenho enfrentado tantas angústias? Eu tenho ido à tua casa, eu tenho servido a ti, eu estou ali constantemente, mas por que eu tenho passado por tudo isso? E muitas vezes, irmãos, somos questionamos a Deus, e aí começamos a fazer perguntas em nosso íntimo e também ao próprio Deus. Mas aí, irmãos, a partir do versículo 11, parece que a história, ela muda. Parece não, ela muda. Esse homem, ele, depois que relatar todo o seu momento de angústia, ele começa a falar sobre aquilo que ele recorda. Ele diz assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Esse homem que até o momento estava ali derramando-se diante de Deus, procurando respostas, ele começa a trazer à sua memória aquilo que traz esperança. Assim como Jeremias nos fala lá no livro de Lamentações, no momento que o povo estava cativo, e Jeremias sabia o que o povo ia passar e enfrentar, Jeremias ele começa a relatar e dizer: eu quero trazer à minha memória aquilo que nos traz esperança. Eu sempre cito aqui um texto do Salmo 119, irmão, que sempre me marcou. É o Salmo 119, verso 50, que nos diz assim: o que me consola na minha angústia é isto,
que a tua palavra me vivifica. Meus irmãos, eu não sei o que você está enfrentando nessa noite, eu não sei o que você tem passado. Eu sei que muitos que estão aqui em nosso meio têm passado por momentos de angústia, de aflições, mas o Senhor, Ele é um Deus que Ele cura. Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que liberta. Mas nós precisamos, irmãos, recordar, nós que temos o conhecimento dessa verdade, dos feitos do Senhor. Daquilo que Ele já fez com o povo de Israel e aquilo que Ele tem feito comigo e com você, constantemente. Trazer aos nossos corações, irmãos, como o Senhor Ele tem nos guardado e tem nos protegido até hoje. Como Ele tem cuidado do nosso lar, como Ele tem cuidado da nossa casa, como Ele tem suprido as nossas necessidades constantemente em nossa família. Eu não sou muito bom de contar testemunho não, irmãos, que toda vez que eu conto testemunho, eu chego em casa eu levo um puxão de orelha. Porque a mulher disse que eu como a metade da história, eu envolvo duas histórias em outra. Mas eu me lembro, irmãos, quando Bia, ela tinha uma idade aí de 9 anos, em média, e eu tinha trabalhado muito tempo em empresa privada, e eu saí dessa empresa privada e coloquei um comércio próprio. Eu tinha acabado de chegar nessa igreja aqui, e nós estávamos passando algumas dificuldades financeiras, porque o comércio não estava indo tão bem. E aí, Bia começou a sentir umas dores na barriga, e precisou ir ao médico. Fomos a um hospital público, e ao chegarmos lá, a médica disse, olha, provavelmente é apendicite, mas eu não posso confirmar, você vai ter que ir para o trauma, para fazer um exame mais profundo e ir lá. E normalmente, irmãos, os homens são mais cabeça dura quanto a isso, né? Eu sempre sou cabeça dura. Eu disse, é nada, minha filha, isso é conversa dessa médica. Vamos embora para casa dormir, que a menina está com um problema aí só de comer alguma comida e fez mal. Só que no outro dia, irmãos, eu disse, rapaz, eu vou ter que pagar uma consulta particular para ela. Não tinha mais planos de saúde. E aí pagamos uma consulta na médica que ela sempre ia e ela foi com o Patrício. E eu me lembro que eu estava saindo do meu comércio, em torno de 6h30 para 7 horas, eu liguei para a Patrícia e disse, e aí, minha filha? Ela disse, olha, quando você fechar aí, venha-se embora aqui para o trauma, que a médica já mandou ela para cá. Eu disse, Jesus, o negócio apertou. E aí, irmãos, fui para lá, fiquei lá praticamente a madrugada toda, e não consegui vê-la. A Patrícia parece que veio, falou comigo e disse, pode ir para casa que hoje não vai ser feito nada. O exame já foi feito, mas o resultado só sai amanhã. E eu ainda fui para casa, irmãos, com aquele sentimento dizendo assim, vai ser só uma dor de barriga, alguma coisa que ela comeu e fez mal e vai embora para casa. Só que quando eu fui no outro dia pela manhã, eu cheguei no hospital e aí ela disse, olha, a cirurgia está marcada para agora à tarde. Eu disse, Jesus, e agora? E eu me lembro, irmãos, que quando eu consegui entrar naquele hospital, Bia estava numa sala à parte, porque na enfermaria não tinha mais vaga, e ela olhou para mim assim e disse, pai, eu não quero ficar aqui não. Eu quero ir para o hospital que o senhor sempre me levava. Eu disse, Jesus, e agora? Né? Aí eu disse, minha filha, você não vai poder sair daqui não. Mas o Deus que cuidou de você naquele hospital é o Deus que cuida de você aqui. Porque o nosso Deus, Ele não muda. A Patrícia começou a chorar porque mãe é mais sensível para essas coisas. Mas, irmãos, Deus, Ele cuidou dela do início ao fim. O tratamento que Bia teve naquele hospital público, talvez nem no particular ela tivesse. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que cuida do seu povo. E é isso que o salmista, ele reconhece aqui. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas. E precisamos, irmãos, desses momentos de aflições e de angústias, lembrar desse Deus que supre todas as nossas necessidades. E aí, irmãos, a partir do verso 16, ele diz assim, viram-te as águas, ó Deus, as tuas águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rimbombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu, pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas,
e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. O salmista aqui, irmãos, ele traz à sua memória a libertação do povo de Israel. Quando o povo estava diante daquele mar, e olhou para um lado e olhou para o outro, e vindo o faraó atrás, e o povo disse: Moisés, não havia sepulcro lá no Egito? E aí Moisés clama ao Senhor, e o Senhor diz a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que prossiga, porque eu sou o Deus que cuido deles. E foi dessa forma, irmãos, que esse salmista, ele começou a ver que todas as suas circunstâncias, que todas as suas angústias, irmãos, não era nada páreo com o Deus que ele tinha e que ele servia. Porque ele conhecia o Deus que pode todas as coisas. Salmo 105, do verso 1 ao verso 7, diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Talvez você nessa noite está aqui passando por lutas, angústias e aflições na sua vida. E você conhece esse Deus de Israel. E se você conhece esse Deus de Israel, irmãos, você tem que trazer à sua memória aquilo que dá esperança ao seu coração. A angústia, as aflições, eles não podem dominar constantemente a sua vida. Mas se você está aqui nessa noite e você não conhece esse Deus, você precisa se render a Ele. Você precisa entender que não existe outro Deus. Só existe esse que é o verdadeiro Deus. Porque através desse Deus aqui, você vai encontrar segurança. Você vai encontrar refrigério para a sua alma. Você vai encontrar descanso para a sua vida. Enquanto você estiver buscando solução de outras formas, você não vai encontrar. E você precisa reconhecer que só esse Deus, que o salmista declara, que no momento das suas angústias ele clamou, e ele começa a reconhecer a sua soberania, é que pode dar solução ao seu problema nessa noite. Normalmente, irmãos, no culto de oração, nós trazemos as nossas causas e nossas petições. E nós devemos entregar ao Senhor, confiando que Ele irá fazer conforme a sua vontade. E a sua vontade, nós sabemos, que é boa, perfeita e agradável. E eu quero deixar 3 aplicações para nós, irmãos, através desse salmo que nós lemos nessa noite. Primeiro, todos nós estamos sujeitos a momentos de angústias, mas a solução é não desfalecermos, e sim clamarmos a Deus. No momento da sua aflição, no momento da sua angústia, irmãos, creia que Deus, Ele é poderoso. E Ele vai ouvir. Talvez você clame a Ele e não escute de imediato a sua voz. E outra coisa, precisamos estar sensível à voz de Deus. Às vezes nós falamos demais, irmãos, esquecemos de ouvir. E Deus, às vezes, Ele fala conosco e nós não ouvimos a Ele. Então saiba que o nosso Deus é o Deus que Ele cuida de cada um de nós. E precisamos, nesse momento de aflições, estarmos diante da sua face, clamando assim como Asaf fez, e reconhecendo a sua soberania. Segunda aplicação, irmãos, diante dos nossos questionamentos, olharmos para a soberania de Deus e relembrarmos dos seus grandes feitos. Às vezes, irmãos, eu vou caminhando e começo a me lembrar daquilo que o Senhor fez em minha vida. E como Deus transformou a minha vida, e como Deus transformou a minha casa, e como Deus Ele tem me transformado diariamente. E é bom, irmãos, às vezes caminharmos e pensarmos assim. Às vezes eu paro minhas filhas em casa
e digo, quer ouvir minha história? Pai, cadê Bruna? Está aí ou não? Bruna foi lá para baixo. Bruna gosta de ouvir minhas histórias. Eu conto minhas histórias da infância, irmãos, até hoje. Ela diz, pai, eu estou cansado de ouvir suas histórias, mas vai continuar ouvindo. Porque são lembranças, irmãos, minhas, não como angústia, como tristeza. Nem todos os momentos eram momentos bons. Mas hoje eu vejo isso como o agir de Deus na minha vida. E traz para os nossos filhos, irmãos, o conhecimento das verdades de Deus, dentro do contexto que hoje nós vivemos. Então, irmãos, diante dos nossos questionamentos, olharmos para a sabedoria de Deus e relembrarmos dos seus grandes feitos. Terceira aplicação, irmãos, trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, pois Ele é o nosso Rei, que nos libertou, salvou, e Deus continuará nos aperfeiçoando, irmãos, até o fim da nossa caminhada. O sofrimento, irmãos, na vida do cristão, não é para nós desfalecermos, mas é para nós aprendermos. E o nosso Deus, que Ele cuida de cada um de nós, Ele nos molda, Ele nos vai nos capacitando e tirando aquilo que não agrada em nós, para que nós realmente tenhamos essa caminhada e esse término completos. No livro de Êxodo, eu não estou lembrado onde fala, diz que o percurso do Egito para a terra prometida, irmãos, era um percurso pequeno, não era tão grande. Mas Deus desviou o povo pelo deserto, para que o povo não contemplasse algumas situações que iriam ver. E aí, irmãos, é aquela frase que muitas vezes nós ouvimos no lado pentecostal, né? É no deserto que nós somos tratados. E Deus, irmãos, às vezes nos faz passar no deserto, para que nós venhamos a aprender qual é a sua vontade para nossas vidas. E precisamos, irmãos, ser moldados por esse Deus. Mas o que nós sabemos é como diz o verso 20, o teu povo, tu o conduziste como um rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. E hoje, irmão, nós somos conduzidos pelo nosso Deus, através do sumo sacerdote Jesus Cristo, que veio, nos resgatou, derramou o sangue na cruz do Calvário, para conduzir o seu povo. E estamos aqui nessa noite porque fomos alcançados por essa graça. Fomos alcançados por esse sangue. Não fomos nós que fomos a Ele, mas foi Ele que veio a nós e nos alcançou. E que você nessa noite que está aqui, que ainda não recebeu esse conhecimento, seja tocado pelo Espírito Santo do Senhor, para que essa graça lhe alcance e retire dos seus corações angústias, aflições, depressões, ansiedades, que têm dominado tantas vidas, em nome de Jesus. Queria convidar nosso irmão o presbítero Neto. Nós vamos encerrar essa mensagem louvando um hino ao Senhor. Convido a igreja para ficar de pé.